PapoCast, uma história contada. O protagonismo de uma periferia construindo um diálogo entre a escola e a comunidade. Hoje nós vamos conhecer mais uma história da série de 5 episódios do programa PapoCast, uma história contada. E a história de hoje é de Kadabra, um jovem periférico de 21 anos que coordena a dança no projeto Cineclube TF. Inclusive, a sua história tornou-se filme, intitulado Pulsar do Corpo Preto. Então, Kadabra, eu queria que tu falasses um pouco como é que foi essa experiência da primeira vez que eu fui à tua casa. Como é que foi, onde nós estávamos, o que tinha acontecido, por que eu fui lá e o que isso representa para ti, o que significa para ti? Bom, a primeira vez que a senhora foi lá em casa eu estava um pouco nervoso, porque era a primeira vez que uma professora minha ia na minha casa. Então, fiquei meio assim, será que ela vai gostar de lá? Será que ela vai gostar do jeito que eu convivo no meu dia a dia, ao invés de dentro de um cubículo de 4 paredes com um monte de carteira, gente gritando, escrevendo e tudo mais? Eu fiquei um pouco preocupado com sua reação no começo. Na primeira vez que a senhora foi lá em casa, eu estava muito ansioso também. A senhora chegou lá em casa quando a gente tinha era dois compartimentos embaixo e 2 em cima, que ainda era de madeira ainda, com cercado de tijolos do lado, que estava em construção. E antes lá, quando chovia, alagava muito. Então, fiquei mais preocupado com isso, com a chuva. Se chovesse, alagava. Da feita que chovia, enchia a maré de lá, ficava uma marezinha lá na frente, né? Alagava tudo. E ia tudo por água abaixo, literalmente. Sim. Então, quando a senhora chegou lá, fiquei bem preocupado com isso. Eu falei, minha professora vai vir se chover, com que cara eu vou olhar pra ela agora? Eu fiquei preocupado mais com isso, com a sua reação. Quando a senhora entrou na minha casa, eu falei, ganhei. Uma professora minha. Foi uma surpresa, tanto pra mim, quanto pra senhora mesmo que foi lá. Porque ninguém nunca teve esse tipo de atenção comigo que a senhora teve. Por mais que se a senhora fosse minha professora, rolou também algo fora de ser apenas a minha professora estando lá. E sim a Lilia Mello. Uma imagem significativa para mim de força e resistência. E a melhor professora do Brasil, claro, né? Óbvio. Então, eu fiquei assim, nossa, tô feliz. Pois é, aí tu falas assim, e eu acho interessante tu falares isso, tu falas que nunca ninguém tinha te dado essa atenção. Então, o fato de ir na tua casa, para ti, é uma atenção. O que estabelece, porque outras pessoas vão na tua casa, sempre foram na tua casa, mas uma professora ir lá é uma atenção. O que difere essa ida, assim, uma professora ir na tua casa e outras pessoas irem na tua casa? Porque antes eu era um garoto que não tinha um futuro. Todo mundo que olhava pra mim sempre via um vazio. Não vai ser nada de ninguém na vida, não vai dar trabalho e tal e tudo mais, não vai ser ninguém. A senhora foi diferente, a senhora acreditou em mim. A senhora me deu esse voto de confiança. E foi nessa confiança que eu me agarrei, mais uma vez. Eu lembro que na época eu chamava muito a tua atenção, até porque na escola tu era tido como uma liderança negativa. O menino que não entra na sala, o que fica pelos corredores, tramando alguma coisa. Os professores, as professoras geralmente dizem assim, o Kadabra não entrou, graças a Deus, nem quero que entre, né? Porque geralmente entrou era problema. E aí, eu lembro que eu conversava contigo e dizia assim, Kadabra, preste atenção. Quando a gente estiver aqui em sala, quando eu estiver dando aula, vira, porque tu sentava de lado, o tempo todo era de lado com fone no ouvido. E isso eu conto, essa história, inclusive. Em algumas entrevistas, algumas palestras, eu conto isso, porque foi impactante para mim. Eu não sei para ti, mas foi impactante para mim, porque eu dizia assim mesmo, vira e tira o fone do ouvido. Coloca o caderno na carteira, porque tu ficava de lado com o caderno na coxa
e com fone de ouvido. E eu dizia assim, caramba, tu tem que levar a sério teus estudos. Todos os dias tu precisas te dedicar pelo menos 1 hora ao estudo. Pega os teus cadernos, coloca em cima de uma mesa e vai lá e estuda uma vez ao dia, que tu te dedica 1 hora para colocar o caderno em cima da mesa, mas tu precisas sentar uma mesa e colocar teus cadernos sobre a mesa. E aí no primeiro dia que eu fui na tua casa, coincidentemente ou não, porque a gente está falando de Belém do Pará, das fortes chuvas, enfim, e o Cadábrio, a família do Cadábrio é ribeirinha, o que significa dizer que tem uma relação direta com a maré. Quando chove, alaga. Quando fala que alaga é porque a maré, o nível do rio eleva, e aí essa água invade essas casas. E nesse dia choveu, como sempre chove em Belém, e de fato a água tinha invadido. E quando eu entrei na tua casa, eu procurei uma mesa. E a imagem que me recorda, assim, que eu lembro daquele dia, era aquele colchão, o prosdóximo, o cachorro, que eu não lembro qual era o nome mais. Como é? Bola. O bola, né? E não tinha mesa. E aí, eu não falei nada naquele dia, pra ti. Mas eu voltei pra casa me perguntando, como é que ele vai estudar com o caderno à mesa se não tem a mesa? Então, eu entrei num não lugar naquele momento. Mas ao mesmo tempo que eu estava numa estrutura que para mim era um não lugar, por outro lado eu conheci a Leide. E conheci os braços fortes de uma mulher que acolhe, porque os integrantes do projeto se encontravam lá, né? Todo mundo se encontrava lá. Lá era o QG. O QG. QG. Né? E aí eu ressignifiquei a questão dos estudos, porque tinha um brega muito forte ali invadindo também as paredes de madeira. E eu dizia assim, cara, como é que ele vai ficar no lugar com silêncio e colocar os cadernos sobre a mesa para poder estudar? E aí foi uma vez que tu me falaste que quando tu colocavas o fone de ouvido e ouvia tuas músicas, tu melhorava a tua concentração. Então eu queria que tu falasses um pouco sobre isso, assim. Eu falei muita coisa, sei disso, mas eu queria que tu falasses um pouco sobre isso, sobre essa relação de estudar em um espaço que talvez aos nossos olhos não seja um espaço agradável, adequado, né? E essa relação de um lugar que, embora não tenha tanto conforto, tanto luxo, mas tenha tanto acolhimento, porque os integrantes iam para lá. Fala um pouco assim, tu enquanto filho, né? Tu enquanto coordenador de jovens, e como é que se dá essa relação? Eu fiz 2 perguntas, tá? Sobre o estudo e sobre essa relação dos jovens dentro da tua casa, que é um espaço pequeno. Não, sobre o estudo, ele era um pouco meio difícil, como a Sara mesmo falou. Acontece sempre a festa da beira. Eu não tinha como estudar, né? Por conta de ser uma aparelhagem muito grande. O barulho era todo vapor, então não tinha, em semana de prova eu ficava meio, como assim, como é que eu vou estudar? Eu sempre estudava de madrugada, porque acabava às 5, 6 horas. Era o horário que eu colocava o celular para despertar, acordava e tentava estudar. Para quando desse de manhã, eu já ia pro colégio. Então eu tinha mais ou menos 1 hora, 1h30, até mesmo meia hora de tempo só para estudar. Então, quando eu colocava o fone de ouvido, eu não escutava nenhum barulho. O único barulho que eu escutava era das minhas músicas. O porquê que eu disse pra senhora que quando eu colocava o fone de ouvido e colocava a minha música eu me concentrava, porque ali eu me achava. Ah, então quer dizer que o barulho de lá tu não te achava? Não, não me achava o barulho de lá. Eu quero muito barulho. Mais uma vez tu te acha na música. Isso. Né? Porque a dança, ela se relaciona com a música, e mais uma vez tu te encontra com a música, né? Fala um pouco sobre esse se encontrar na dança. Nós estamos falando de um garoto, hoje tu já concluíste o ensino médio, né? Mas na época tu estavas saindo do fundamental, entrando no ensino médio, tu foste ao cinema, né? Assististe o filme Pantera Negra pela campanha, e um monte de coisa aconteceu, né? Tu começaste a dançar, depois formaste o grupo, aí depois o grupo começou a crescer, fizeram apresentação na Feira Panamazônica do Livro, fizeram vários saraus, inclusive agora a gente está no mês de novembro, vai ter um monte de sarau, né? Então fala um pouco acerca
da dança, da música e do KW. E esse processo de libertação, de se encontrar, se achar. Bom, eu antes de eu entrar no projeto, antes de eu conhecer a música que tinha a ver na minha concentração, era aquele garoto calado, que ficava no canto, que não se comunicava direito. Então, antes de eu ir pro cinema, assistir o filme do Pantera Negra, que ela achou muito importante para mim, tanto para mim quanto para os jovens periféricos de lá daquela época, para mim foi muito significativo, porque nunca tinha escutado uma professora dentro da periferia vai levar jovens da periferia para um espaço grande, um espaço que não pode ser ocupado pelas pessoas de periferia. Então, eu de fone, eu ficava escutando a minha música, eu ficava me concentrando em mim mesmo. E aquilo meio que me acalmava os barulhos de fora, mas os de dentro eu continuava. Mas mesmo assim aquilo me acalmava. Então eu comecei a falar comigo mesmo, falei, pô, se eu pegar esse movimento e puxar pra cá, já é alguma coisa. Já faz parte da música. Então ali, aquilo meio que eu peguei o meu corpo e a música e me encontrei nela. Me encaixei. Quando eu fui fazendo isso, eu falei, pô, sou um dançarino, cara. Não consigo me ver em outra coisa a não ser dançar. Eu amo de paixão dançar. Quando eu tô parado, meu corpo fala por si só. Quando eu tô dançando, é eu e ela. A dança. Pra gente foi muito importante isso. A nossa ida lá no cinema. Porque além de ser um filme top e representativo, pessoas negras, Pantera Negra, pô. T'Challa, Chadwick Boseman, um ator preto que mesmo com o seu alto nível ajudava os pobres, ajudava os mais necessitados. Então a gente via naquilo um meio de não só ser apenas um filme, ser mais uma referência em nossas vidas. Quando a gente entra no ônibus e a gente chega no shopping, a gente fala, pô, chegou. E aí, o que vai acontecer agora? No dia lá, eu até comentei isso com meus amigos, a gente fez até uma aposta. Quem é que vai ser perseguido primeiro? Quem é que vai ser perseguido primeiro? Porque, tipo, quando a gente entrava no shopping, a gente era sempre perseguido por um guarda. Um ou dois. Quando ficava em grupinho, sempre ficava ao redor. Os seguranças. Então a gente fez essa aposta. E quando a gente entrou, a gente ficou com aquele receio de que vão chegar na gente, vão falar que a gente não precisa estar aqui e tudo mais. Mas foi muito diferente do que a gente pensou. Chegamos, subimos até a ala do cinema, entramos no cinema, vimos o filme. Quando a gente sai com uma outra visão. Uma visão de que a gente pode, a gente consegue e que nada no mundo, a não ser a gente mesmo, vai nos parar. Então a gente já sai do shopping e entra no ônibus fazendo grito, começando a gritar. Que nem o povo lá de Wakanda. Então aquele grito não era apenas uma algazarra, não era apenas, estão gritando e tudo mais. Era, a representatividade de que o povo preto, além de ser preto, periférico e pobre, conseguiu ocupar um espaço no centro. Um espaço de difícil acesso. É interessante quando tu falas assim, esse grito não é algazarra, porque na verdade as pessoas costumam criminalizar o que a gente faz, né? Sim. Então assim, se a gente comemora, a gente é escandaloso, a gente fala alto, né? A gente come muito, a gente gesticula demais. Então assim, ser educado é gesticular pouco, falar baixo, come pouco. Só que isso não tem nada a ver com a nossa ancestralidade. Então, assim, é interessante também a gente pensar nesse sentido de que quando as pessoas fazem, elas estão querendo nos silenciar, né? Lembra muito, inclusive, a poesia do Maca, calma, rapaz, né? Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Quando tu falas assim, a gente vai lá e a gente volta
sentindo que a gente pode, que a gente consegue, que ninguém mais para a gente. Eu te pergunto, tu tens noção da força hoje? Tu tens noção da força que tu tens, por exemplo? Tu continuas morando lá, naquele mesmo barraco que hoje já não são mais 2 cômodos, aumentou um pouco, melhorou a estrutura, mas tu estás ali, naquele mesmo lugar. E agora, nesse exato momento, tu estás ocupando esse espaço no centro para falar da tua história. Daqui a pouco tu vai voltar para lá, mas esse produto ele vai eternizar e ele vai ser exibido para diferentes pessoas e vai estar aí, nas plataformas disponíveis para quem quiser ter acesso. Tu tens noção da força que tu tens, assim, enquanto uma pessoa que representa esse povo de periferia, principalmente jovem de periferia? Não tenho. Aí você pergunta por que eu não tenho. Porque, tipo, eu não sei até onde meu limite pode chegar. Tu tens limite? Esse é o único problema. Não consigo ter limite. Então, eu sou que nem foguete. Quanto mais alto, melhor. Não melhor pra mim poder ir e tal. É porque eu posso olhar pra baixo, estender a mão e puxar quem tá embaixo pra ficar no mesmo lugar que eu. Pra não só me vangloriar ou encher meu peito e dizer, eu cheguei, vocês que vão ficar pra aí, ficam pra aí. Pra quando eu estiver aqui em cima, eu poder estender a mão e puxar quem tá embaixo. E pra nivelar. Tô rico de alguma coisa. Mas eu não tenho nada. Tô rico de conhecimento. Mas eu não conheço. Mano, tu sabe fazer alguma coisa. Eu não sei fazer nada, então pratica. Porque quando tu te achar, ali tu vai se libertar. Não vai só se achar. Porque ali, além de tu se libertar, tu vai libertar outras pessoas que estão praticamente pior do que tu. Entendeu? Então, é muito gratificante isso. Poder olhar, poder estar num espaço desse aqui no centro. Porque quando eu sair, eu vou espalhar pra todo mundo que eu tava aqui. Espalha mesmo. Palacete faciola. Tamo por aqui. Quando eu falar, pô, um dia a gente vai estar lá. Não como convidado de outra pessoa. Não como convidado de alguém de cima. A gente mesmo vai falar, bora lá? E a gente vai. A gente vai entrar. E lá a gente não vai pensar, pô, será que vão julgar a gente pela nossa roupa? Pela nossa bermuda? Pela nossa chinela com prego na ponta? Pela nossa camisa rasgada? Tu tá de chinela hoje, né? E aí? Aí eu te pergunto, tu tá de chinela, tu tá de bermuda e tu és o convidado entrevistado dentro desse espaço, né? Então eu tenho uma pergunta para te fazer. Inclusive a última pergunta pra gente ir para as considerações finais. Tu me chamas de mãe. E eu acho que esse termo, ele é um termo assim muito forte em qualquer circunstância, né? Independente de território, independente de classe social. Mãe é um termo que traduz essencialmente afeto, né? E assim, não é só tu, de integrante que chama, né? São vários integrantes que me chamam de mãe. Eu lembro uma vez que aconteceu uma coisa na tua casa em que eu fui acionada. Entre várias vezes que eu já fui acionada, eu fui acionada. E assim, ninguém te continha, né? Tu estava lá atrás, naquele banheiro que era fora da casa, né? E aí eu fui lá e te abracei e disse, é tua mãe que tá aqui. Eu tô te pedindo, né? E aí tu foste acalmando. Eu queria saber e queria que tu falasses um pouco acerca por que tu chamas uma professora de mãe. O que te faz chamar uma professora de mãe? Cara, além do nome ser significativo, o carinho, o afeto, o apreço que eu tenho pela senhora é imenso. Porque além da minha mãe eu tenho a senhora, uma professora. O que uma professora vai fazer na minha casa? Ninguém sabe. O que uma professora vai fazer na casa de um aluno? Ninguém sabe. A senhora foi a única que foi lá, estendeu a mão pra mim e falou, tô contigo. E nesse dia, eu tava transtornado. Tinha acontecido as coisas lá e eu tava... Não
mudado completamente. Eu tava com muita raiva nesse dia. Quando a senhora me abraçou, eu tipo, fiquei aliviado. A raiva foi passando, a calma foi vindo. E eu senti realmente um abraço de mãe. Uma mulher guerreira que vai estar lá contigo sempre. E quando eu abracei a senhora, eu pude sentir um conforto. Que até, ao meu ver, eu nunca tinha sentido. Sozinho. Com alguém ali do meu lado dizendo que vai estar comigo até o fim. Então, quando eu chamo a senhora de mãe, é importante para mim. Então, é muito gratificante eu poder chamar a senhora de mãe. Porque a senhora vai ser a minha única professora, que é a minha mãe. E eu não quero mais ninguém. Já falei, deixei registrado isso, quando eu não quero mais ninguém. A senhora pra mim já tá bom, já tá ótimo, mais do que suficiente pra mim. A tua história, ela virou filme. Ela, inclusive, ontem estava lá no Livro Ilustrado, eu fui lá, no Festival da Amazônia FIDOC, né? E é emocionante, sabe? Ver a tua história sendo contada na tela de um cinema. E esse filme, ele já foi, né? Projetado, exibido dentro da Quebrada também, na escola, né? E nas escolas, quando o documentário, não esse teu filme, mas o documentário que tu também está, que é o Nós por Nós, os menininhos te chamam de Pantera Negra, né? Então, assim, um dia o T'Challa foi o teu Pantera Negra, hoje tu é o Pantera Negra de outros meninos dentro das escolas públicas de periferia. E o teu sonho, ele se torna realidade no momento em que tu consegues, através do teu corpo, se comunicar com outros jovens e passa a ser uma boa referência de periferia, e que tu deixasses uma mensagem para jovens que hoje estão e que são da periferia e que têm sonhos, mas que talvez não tenha ainda esse instrumento ou esse mecanismo, essa ponte, que seja através de uma professora ou qualquer outra coisa, para acreditar nos seus sonhos e sentir que é possível realizar, mesmo sem estrutura, mesmo sem apoio, suporte, aqueles que a gente precisa, né? Mas que é possível realizar os sonhos. Mande lá o seu recado para essa juventude. Bom, uma palavra que eu sempre carrego comigo é uma frase, na verdade. É nunca desistir. Por quê? Por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que as coisas estejam complicadas, a gente sempre olha pro negativo. A gente aconteceu uma coisa, a gente já olha pro negativo, a gente nunca olha pro positivo. Então, se tu tem um talento, se tu tem um sonho, na verdade, eu quero dançar, mas eu não tenho a ferramenta necessária para me absorver isso para mim mesmo. Então, o que eu digo é: não desiste. Corre atrás, tu consegue. Não desiste agora. Então, mano, tu consegue. Tu é prova viva disso. Tu tá aqui, então tu tá vitorioso, filho. Não tem como errar. Entendeu? Se tu tem um sonho, corre atrás. Tu alcança. Tu fala isso porque tu tá em cima. Eu não gosto de ficar em cima às vezes. Mas, a certo ponto, eu gosto de ficar em cima porque eu posso dar atenção e dar um reconhecimento a mais pra minha quebrada. Então, se tu tá aí me escutando, vendo esse podcast, o que eu digo pra ti é: desiste não. Tu consegue, tu é forte. A única coisa no mundo que pode te parar é você mesmo. Tá bom? Não desiste não. Força. Segue a tua caminhada. Desiste. Porque a vida lá na frente tem muita coisa pra te dar. Com teu esforço e tua dedicação. Essa foi mais uma narrativa da série de 5 episódios que contam 5 histórias inspiradoras de um programa PapoCast, uma história contada.
Papo Cast, uma história contada. O protagonismo de uma periferia construindo um diálogo entre a escola e a comunidade.